Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou continuar o assunto de reflexão luminosa, falando agora sobre os espelhos curvos, né? Particularmente os espelhos esféricos, né? Parte de uma esfera completa espelhada. Existem, na verdade, dois tipos de espelhos curvos, né? Esféricos. Eles são facilmente observáveis em uma colher ou uma concha que não esteja muito desgastada. A parte onde você coloca a comida, né, na concha, na colher, é chamada o espelho côncavo, como está mostrado aí na foto. Esses espelhos côncavos eles são bem interessantes. Se você, por exemplo, tira uma foto mais de longe, a foto fica de cabeça para baixo. Se você aproxima bastante o seu rosto ou o seu dedo de um espelho como esse, a imagem fica ampliada e fica de cabeça para cima. Então, os espelhos côncavos eles formam diferentes tipos de imagem. Eles acabam tendo uma grande variação na aplicação no cotidiano por conta disso. Do outro lado, obviamente, você tem o espelho convexo. Os espelhos convexos, a principal utilidade deles no cotidiano é ampliar o campo de visão. Dá para perceber aí que você está observando, né, muita coisa refletida nesse campo de visão. Por isso eles são usados, por exemplo, em retrovisor, né, de automóvel. Nem todos os retrovisores são espelhos convexos, mas alguns são. São usados como espelho de vigilância. Você já deve ter visto isso no fundo de ônibus, ou em loja, ou em cima de caixa de supermercado, às vezes uma saída de garagem, sempre que você precisa ampliar o campo de visão, né, de uma pessoa. Geometricamente, a gente representa esses espelhos dessa forma. Aqui a gente tem o espelho côncavo, né? Lembra sempre que esses tracinhos que a gente bota no espelho são para representar a parte de trás, né, do espelho. Então a parte espelhada está voltada aí para a esquerda. Tem um eixo, né, de simetria que passa no meio desse espelho e repara que tem 3 pontos marcados, C, F e V. Vamos descobrir o que cada um desses pontos quer dizer. C representa o centro do espelho côncavo. É meio que óbvio, né? Se a gente está falando de um espelho esférico, então o centro é um ponto importante. E a distância do centro até o espelho é chamada de raio, como sempre, né, gente? A distância do centro até a circunferência é o raio do círculo. O segundo elemento que aparece aí na imagem é a letra F, que representa o foco. O foco é um ponto que está na metade do raio, ou seja, ele está R/2 do centro e R/2 do espelho. Essa distância do foco até o espelho é chamada de distância focal e vale metade do raio. Então, se o raio do espelho é 1 metro, a distância focal é meio metro. Difícil, né? Por que esse ponto tem esse nome foco? Isso tem a ver com o que acontece quando raios paralelos incidem no espelho. Raios paralelos são, por exemplo, a radiação solar. O Sol está longe o suficiente para a gente poder considerar que os raios chegam à Terra praticamente paralelos. Quando eles batem num espelho côncavo, por causa da inclinação, né, da parede do espelho, eles são desviados para um ponto, que é o foco, e eles se concentram naquele ponto. Ou seja, os raios realmente se encontram nesse ponto. A gente chama isso de uma imagem real. O foco de um espelho côncavo é um foco real. É onde raios paralelos, após baterem no espelho, se concentram. Isso é
tem diversas consequências interessantes. Por exemplo, você pode usar um espelho côncavo como um espelho de maquiagem comum, de preferência ele um pouquinho maior, né, para ter uma maior área de concentração dos raios. Você pode usar esse espelho para queimar um papel. Se você vai colocando o papel aí na frente do espelho, até que o ponto de concentração dos raios fique intenso o suficiente, o papel pega fogo. Não é difícil fazer, não. Agora, eu recomendo que, se você tentar fazer o experimento, tenta fazer com papel preto, né, ao invés do papel branco da figura. Por quê? Porque o papel preto, ele absorve, né, a luz, ele absorve o calor, enquanto o branco reflete. Então, é preferível usar o papel preto, pega fogo mais rápido. Usando uma antena parabólica velha, né, descartada, provavelmente no lixo, dá para construir um forno solar. Observa aí o que o camarada fez. A antena parabólica, gente, ela é um espelho para ondas de rádio, né? Então, ela nem precisa ser totalmente espelhada. E aquele ponto onde fica o sensor é o foco, né? Porque a radiação de rádio vem lá dos satélites, bate na antena e se concentra no foco. Aí o cidadão que construiu esse forno solar aí, pegou a antena e espelhou, né? Espelhou a lateral dela, fazendo com que os raios se concentrem na panela, né? Que obviamente está colocada no foco. Então, você acaba conseguindo, né, uma temperatura bastante elevada nesse ponto, permitindo ferver água ou cozinhar alimentos. Funciona. Existe agora uma lenda associada a esses espelhos de que Arquimedes, né, o indivíduo que deu para a gente o princípio da alavanca, os princípios da hidrostática, Arquimedes teria usado esse princípio da concentração dos raios solares no foco após bater no espelho côncavo para incendiar navios romanos. Você pode procurar aí na internet se interessar essa história. São os espelhos ardentes de Arquimedes. Há muita dúvida se isso realmente aconteceu de verdade. Eu já acreditei mais, hoje em dia eu acredito menos, mas tem diversas histórias interessantes sobre isso na internet. Divirta-se aí. Vamos agora para o último ponto, o vértice. O vértice, gente, é a representação do local onde está o espelho. Tá? A gente chama de vértice do espelho. Quando o espelho é, por exemplo, uma bolinha de Natal, né, que é um espelho convexo, mas funciona aí mais ou menos do mesmo jeito, o vértice é qualquer ponto da bolinha. No caso, por exemplo, de um espelho de maquiagem, o vértice seria o meio lá do círculo que corresponde ao espelho. Agora, vamos ao que acontece quando raios de luz passam por esses pontos. Quando o raio passa pelo centro, ele bate no espelho e volta pelo mesmo caminho. Eu estou mostrando o raio trocando de cor só para ficar mais fácil, tá, gente? Para visualizar. Mas, na verdade, o raio, obviamente, não troca de cor, né? Um espelho não muda a cor dos objetos. Por que isso aí acontece? Porque o raio que passa pelo centro, quando ele bate no espelho, ele forma 90 graus com o espelho. E aí o raio que volta também forma 90 graus. Ou seja, volta pela mesma trajetória. O raio que passa pelo foco, a gente, de uma forma ou de outra, já falou, né? Eu falei que o raio paralelo, ao bater no espelho, reflete e passa pelo foco. Então, o contrário também vale. Se o raio incidir passando pelo foco, ele sai paralelo ao eixo principal. E, óbvio, né? Se o raio for paralelo ao eixo principal, ele reflete, né, e passa pelo foco. Isso chama-se
como eu expliquei lá na primeira aulinha de ótica, o princípio da reversibilidade. O caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Já o raio que bate no vértice obedece simplesmente à lei da reflexão. Na verdade, todos os outros obedecem, né, gente? Mas o do vértice é simples porque o eixo, né, essa linha em preto, corresponde à própria reta normal. Então, se o raio incidente formar um ângulo alfa com a reta normal, ou seja, o eixo, ele reflete com o mesmo ângulo, né, o ângulo alfa aí, simplesmente obedecendo à lei da reflexão. Esses raios eles vão ser importantes aí para a próxima aula, principalmente, onde eu vou mostrar como a gente constrói as imagens, como a gente explica a formação das imagens nesses espelhos usando esses raios. Agora o espelho convexo. Bastante parecido, né, com o espelho côncavo, mas repara o seguinte, lembra que nesses meus desenhos dessa aula, a parte espelhada está para a esquerda. Repare agora que vértice, foco e centro estão à direita do espelho, ou seja, eles estão atrás do espelho convexo. Faz sentido, né, gente? Pensa no centro de uma bolinha de Natal. Ele está dentro dela, está atrás da superfície espelhada. Então, né, no espelho convexo, vértice, foco e centro estão atrás da superfície. Isso acaba tornando os desenhos um pouquinho mais chatos. Por exemplo, o raio passando pelo centro de curvatura. Não tem como o raio passar por trás do espelho, né? Assim, como ele vai fazer isso? Então, o raio incidente, na verdade, a gente tem que pensar que ele tem um prolongamento que chegaria até o centro. Mas vale a mesma coisa do espelho côncavo. Se o raio incidente, ou no caso, o prolongamento, passa pelo centro, o raio refletido retorna pela mesma trajetória. A mesma coisa acontece com o foco. Só que o foco agora do espelho convexo, ele é virtual, né? Ele está atrás do espelho, então ele é virtual. O raio incidente, se o prolongamento dele passar pelo foco, o raio refletido volta paralelo, assim como no espelho côncavo. Isso, claro, tem a consequência que, se o raio incidente é paralelo ao eixo, o refletido é um raio cujo prolongamento passa pelo foco. É um raio que diverge após bater no espelho. Tá? É essa a razão pela qual esses espelhos convexos eles ampliam o campo de visão, porque os raios divergem depois de bater neles. Finalmente, o raio que bate no vértice do espelho convexo. É a mesma coisa do côncavo. Se ele bater com ângulo alfa, ele retorna com ângulo alfa. É a lei da reflexão, porque o eixo, né, onde está o vértice, foco e o centro, essa linha preta, é, no fundo, a normal nesse ponto aí. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A gente vai parar essa aula por aqui, porque ela já está ficando longa, e o próximo vídeo eu vou explicar como a gente faz a construção de imagens usando esses raios. Grande abraço, falou, gente, até mais!